Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o segundo livro de Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 18, que está assim: Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Nós estamos aqui um trecho da história do rei Josias, do bom rei Josias. Esse rei, ele assumiu o trono com uma idade muito... ele era muito criança ainda quando ele assumiu o trono. Mas ele se propôs, ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. Tudo quanto o seu pai, que havia seguido outros caminhos, havia feito, ele acabou destruindo. Ele acabou porque o seu pai havia escolhido os maus caminhos. Ele havia edificado altares a outros deuses. E então Josias destruiu tudo e mandou inclusive reformar o templo de Jerusalém, que estava esquecido pelo povo. E nessa reforma encontraram um livro, o livro da lei, e esse livro da lei foi lido perante a presença do rei Josias. Quando o rei acabou de ouvir a leitura do livro da lei, ele rasgou as suas vestes porque ele ficou sensibilizado. Rasgar as vestes era um sinal de humilhação. Ele se sensibilizou, ele viu que o povo de Israel, o povo todo, estava aquém da vontade de Deus, ou seja, não estavam cumprindo a vontade de Deus, e ele então se sensibilizou e ficou entristecido pela situação. E pediu então para que pudessem consultar o Senhor Deus sobre o que seria então a partir daquele momento. E eles vão procurar uma profetisa. Essa profetisa, então, acaba dizendo que o povo pagaria pela rebeldia, pela desobediência, mas que o rei Josias, ele seguiria em paz em seu reino. O que eu quero trazer aqui nesse texto aqui? Josias promoveu uma das maiores reformas religiosas no reino de Judá, porque ele acabou com a idolatria, ele acabou com o culto aos deuses pagãos, ele promoveu uma grande reforma. E eu fico pensando, amado amigo, amada amiga, que muitas vezes nós precisamos de uma grande reforma na nossa fé, a fé cristã de hoje. Não no quesito de templos, porque nós temos muitos templos espalhados por todo esse país, mas na questão da essência do próprio cristianismo. Nós precisamos pensar numa reforma, precisamos repensar a nossa fé, porque o que nós estamos assistindo hoje, o que nós estamos testemunhando hoje, pode ser chamado de tudo menos de cristianismo. Exatamente por conta daquilo que nós estamos testemunhando. Quando Josias ele se propõe a fazer a reforma, a primeira coisa que ele faz uma purificação da terra. Ele se livra de tudo aquilo que tinha algum vínculo com a idolatria. Meu amigo, minha amiga, a idolatria consiste em adorar um objeto ou uma pessoa no lugar de Deus, em atribuir a um objeto ou a uma pessoa um poder que só a Deus pertence. Pois bem, quantas vezes nós temos encontrado aí, com muito alarde, uma propaganda com objetos considerados sagrados que podem conferir poder, comunicar poder às pessoas que adquirirem esse objeto para que a sua fé cresça, para que alcance uma vitória. É um mercantilismo que nós não conseguimos entender, que não cabe na nossa fé cristã. É preciso fazer uma reforma, é preciso retirar tudo isso, porque foi exatamente isso que levou a igreja ao declínio na Idade Média. Nós precisamos pensar na restauração do templo, como Josias fez.
Josias purificou a terra e depois ele reformou o templo. Bem, nós não temos o templo de Jerusalém aqui. Isso não pode existir, mesmo que alguém queira nomear um templo aqui de Templo de Jerusalém. Jerusalém está em Israel, nós estamos aqui no Brasil. O templo que também precisamos reformar é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, há necessidade de haver uma reforma em nós, no nosso coração, da forma como nós vemos o mundo, da forma como nós reagimos. Quantas pessoas estão se dizendo evangélicas, mas no trânsito parece que não são evangélicas. Quantas pessoas se dizem evangélicas, mas nos negócios não são evangélicas. Quantas pessoas se dizem evangélicas, mas na política não são evangélicas. Portanto, nós precisamos de uma reforma no templo do Espírito Santo, que somos nós. O nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às bases da nossa fé, as bases que nos levam a entender que nós somos novas criaturas, que as coisas velhas para trás ficaram, tudo se fez novo, porque nós estamos em Cristo Jesus. Somos novas criaturas, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou. Através da sua ressurreição nós encontramos vida e vida em abundância. Então é preciso pensar também numa reforma do nosso templo, o templo do Espírito Santo que somos nós. E finalmente, precisamos pensar na santificação da nossa vida. O rei Josias, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele rasgou o seu coração porque entendeu que precisava santificar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, não é porque todo mundo faz que isso é o correto. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Por isso, olhe para dentro de si e veja o quanto você precisa da ajuda de Deus para ser e viver como Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 18h30. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa pensar e repensar comigo essa questão da nossa fé em nosso grande país. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.